Era um homem que tinha uma voz possante e era alegre e bem disposto. Era um homem que gostava de pôr toda a gente a trabalhar, a fazer o que gostavam. Não deixava ninguém parado. Tinha a sensação da urgência da vida. E não foi por acaso que, de um dia para o outro, Humberto Delgado se tornou uma figura nacional. Quando ele, no Café Chave de Ouro, proferiu aquelas palavras já muito célebres, obviamente, de mito, claro que ele não disse só, obviamente, mito, disse: acaba a ditadura se eu for Presidente da República. Esta campanha foi feita pelo Porto. Toda foi preparada, foi apresentada. A candidatura de Delgado é obra do Porto. O general Delgado era um homem determinado, era um homem absolutamente frontal. E é isso que explica. Aliás, ele jogou a vida com a consciência de que estava a jogar a vida. Ele não morreu vítima do acaso. Ele sabia que na luta que travava, ele sabia que estava a jogar a vida.
podemos dizer que a situação era a de sempre, desde que o Estado Novo se institucionalizou. Havia praticamente a suspensão do artigo 8º da Constituição, que, preconizando as liberdades e garantias, na verdade elas não eram respeitadas. As pessoas, a PIDE tinha agentes nos cafés, nos empregos havia os informadores e, portanto, havia um regime de terror, um regime de medo. Havia os tribunais plenários criados exatamente para julgar aqueles que eram dissidentes, havia a censura quer à imprensa, quer ao nível das atividades culturais. Era o tempo do orgulhosamente sós e o Salazar conseguiu controlar essa ideia, dando, por um lado, a sugestão de que poderia aderir às políticas do pós-guerra, mas, por outro lado, conservando internamente todas as posições políticas que, nos anos 30, lhe tinham assegurado o poder. Normalmente havia expectativas nos atos eleitorais de que a situação se poderia inverter. A prática dizia sempre que em 49, em 51, a oposição não conseguia organizar-se e apresentar candidatos credíveis do ponto de vista de irem até ao fim e disputarem. Normalmente desistiam, daí que, perante uma situação destas, a oposição tivesse sempre alguma razão em não querer avançar, porque o resultado seria sempre fraudulento. Desta vez foi diferente. A vinda ao Porto foi pensada para ser o primeiro ato da campanha eleitoral do Delgado, logo após a sua apresentação em Lisboa. Porquê? Por duas razões, penso eu. Primeiro, porque, de facto, a candidatura do general desenvolveu-se a partir do Porto, como sabem. O velho Santos Silva, um médico, foi quem nos trouxe a indicação, através do António Sérgio, de que era possível que o Delgado pudesse ser candidato. Fizemos-lhe o convite e quem foi em nossa representação fazer-lhe o convite a Lisboa foi o arquiteto Artur Andrade. Terá sido uma sugestão do Galvão, que na prisão terá sugerido a António Sérgio que havia uma hipótese de tentar as eleições com um homem com ligações ao regime e que se considerava traído enquanto militar de 28 de maio. O Delgado fala sempre de ter sido militar de 28 de maio, portanto, ter uma legitimidade revolucionária que teria sido traída em função da política salazarista. E depois ele teve aqui 2 reuniões connosco no Porto. E depois nós conseguimos, porque nós éramos um grupo pequeno, nós conseguimos que os restantes elementos da oposição aqui do Porto alinhassem todos. Mas depois há a mística da própria cidade, não é? A cidade do Porto sempre foi a cidade protestante que, ao longo do século XIX e um pouco antes e um pouco depois, sempre se manifestou contra o poder.
E eu e o meu colega, o Mário Carlos Brandão, fomos às Devesas, era a nossa obrigação, fomos esperá-lo, o comboio. O comboio veio com um atraso, talvez de 1 hora ou coisa parecida, e viemos com ele das Devesas para o Porto. Nós tínhamos a ideia de que era muito pouca gente que o iria receber, porque nós, quando saímos do Porto para ir a Gaia, verificámos que junto à estação de São Bento não havia gente. E até tivemos os dois a ideia de que ia ser um desastre. Olha, sabes, eu vou te passar. Naquele dia 14 de maio de 1958, passou uma corrente de paixão entre o general sem medo e o povo da cidade invicta. Lado a lado com Humberto Delgado, foi o povo desta cidade que mostrou o caminho, que abriu o caminho a Portugal inteiro. O caminho da coragem, da esperança, da liberdade. Na Praça Carlos Alberto, Humberto Delgado dirigiu-se aos portugueses com estas palavras: povo do Porto, eis-me nesta invicta cidade. A resposta a Salazar está dada nesta grandiosa manifestação que acaba de me ser prestada por vós. Vós sois a verdade. E a verdade é querermos que a tirania acabe. A verdade é não querermos continuar a ser escravos. Que termine o medo, que não haja mais medo.
na campanha para deputados no ano anterior, nós tínhamos conseguido que o Rádio Clube Português nos deixasse ter intervenções de, creio que de um quarto de hora, pagando. Isto abriu o caminho para a campanha de delegado. Na campanha de delegado, antes da vinda ao Porto, nós tínhamos iniciado o tal programa de um quarto de hora, que chamávamos o Quarto de Hora da Verdade, um programa ao serviço da candidatura do General Alberto Delgado. Tínhamos as duas candidaturas, a do Humberto Delgado e no Arlindo Vicente. Fazemos as gravações na véspera no Rádio Clube Português, na Rua de Ceuta, no 7º andar. O Quarto de Hora da Verdade tinha uma grande repercussão pública, porque o país não estava habituado a ouvir na rádio gente que se opunha ao governo. Eu tenho a impressão de que o que terá contribuído em maior escala para as tais 200.000 pessoas que receberam um delegado terá sido exatamente esse programa de rádio. Em dias anteriores nós tínhamos começado, poucos dias depois o Rádio Clube Português foi-nos retirado. Mas a verdade é que a candidatura de Humberto Delgado foi silenciada pela PIDE. Então, nessa altura, como realmente Humberto Delgado chegava nesse dia e já havia os acordos e já havia a confiança dos democratas no Humberto Delgado, calhou-me a mim fazer o convite, através dos microfones do Rádio Clube Português, para a população ir esperar Humberto Delgado à estação de São Bento. Quando saímos, estava uma multidão lá fora, tremenda, e a Guarda Republicana também a cavalo. Havia uns provocadores no meio da multidão,
para atiçar. Bom, eles então começaram, e a malta está cá a fugir. Eu não me lembro de ter corrido tanto na minha vida. Chegámos lá embaixo a Sá da Bandeira, subimos para onde é hoje a farmácia Sá da Bandeira, e é que, entretanto, um dos moços amigos que tinha vindo comigo teve o azar de levar com a parte metálica do cacetete nas costas, que ficou marcado durante uns tempos. A sessão no Coliseu à noite, que foi uma coisa monumental. O Coliseu não conseguiu meter aquela gente toda, gente que ficou nos corredores, gente que ficou à porta. E claro, no primeiro dia, nesse dia, a polícia não estava prevenida. A partir daí a polícia estava prevenida e já nunca mais as manifestações tiveram a mesma espontaneidade. Já nunca mais foi possível, porque o delegado saía à rua e era um monte de polícias e de guardas republicanos à volta dele. Para as pessoas do regime, o dia 14 de maio é um dia para esquecer. É um dia que deixou ficar mal a cidade perante o regime, e nos documentos que há relativamente à avaliação do processo eleitoral por parte das autoridades, é essa imagem que passa. Não devemos ainda esquecer as palavras que o general Alberto Delgado proferiu à imprensa no final do grande comício do Coliseu. Nesta imenta sala do Coliseu estava guardada a mais alta surpresa. Já não era o frémito de uma cidade, era o referver de um povo ansioso por reencontrar os novos caminhos do seu destino de nação verdadeiramente livre. Empenhei nesta batalha a minha vida, as minhas estrelas de general e toda a minha alma de patriota, mas o meu coração ficará no Porto.
Minha mãe disse, meninas, vamos para Santa Apolónia esperar o pai. Nunca pensámos assistir, nunca tinha visto povo na minha vida, assim, a dar vivas à liberdade e a contra-manifestações, porque tinham sido, os funcionários públicos tinham sido dispensados mais cedo para fazer contra-manifestação, dar vivas a Salazar. Eu isso nunca tinha visto na minha vida, estava abismada. E quando vejo chegar o foguete pela linha de caminho de ferro e aquela multidão toda na estação aos gritos, viva Humberto Delgado, eu fiquei abismada. Só que o governo reorganizou-se e, portanto, GNR, PIDES, Polícia de Segurança Pública, contra manifestantes, tudo isso gerou foi assim como um balde de água fria, porque as pessoas que esperavam desde o Terreiro do Paço, do Rossio até à Avenida da Liberdade pelo candidato, não tiveram candidato nenhum, tiveram polícia a bater-lhes. Quando chegámos a casa, nós vinhamos num estado, como deve calcular, vinhamos exaustos e furiosos e todos suados, e tinha sido uma luta campal dentro daquele pouco espaço que tínhamos estado com os PIDES, tinha sido horrível, e eles a perseguir-nos, quer dizer, e era humilhante. E eu lembro deles dizer, vocês não podem imaginar o que sucedeu no Porto. E nós, o que é que sucedeu no Porto? Eram milhares e milhares de pessoas, foi um oceano de gente. E então é que nós ficámos a perceber que aquilo que em Lisboa não sucedeu iria ser igual ao Porto. O governo teve a consciência da sua ilegitimidade. E nunca tinha tido antes. O governo nunca tinha antes. Ou nunca teve antes. Teve nesta altura. O governo percebeu que o país não queria. Mas, de certo modo, portanto, com a contrapropaganda, com a censura, com a repressão, a candidatura começou a fraquejar. O governo proibiu a ida a Braga de uma maneira miserável. Braga estava próximo do fim da campanha. Foi depois de Coimbra. E em Coimbra ele recebeu. Ele era militar no ativo e recebeu ordem da região militar de que estava proibido de ir a Braga. Sabia disso? Ele recebeu ordem de que estava proibido de ir a Braga. E o pretexto era este, ia perturbar as festas religiosas em Braga. Houve a candidatura que se consolidou numa só e, portanto, pela primeira vez na história do salazarismo, havia a unidade do poder representada por Salazar, a unidade da oposição. Portanto, há o homem único, o homem único.
manter e cumprir leal e fielmente a Constituição da República. Nunca mais houve eleições diretas para a presidência da República, porque no ano seguinte, 1959, fez-se uma revisão à Constituição que instituiu esta alteração que acabo de afirmar. Entre outras sugestões, por exemplo, para a reforma do regime, indicava-se que era muito importante que todas as mulheres votassem, porque as mulheres eram mais fáceis de convencer, sobretudo através dos párocos, que era uma via de comunicação muito eficaz para o regime. Algumas destas situações tiveram o seu reconhecimento, como foi o caso da eleição que deixou de ser por sufrágio universal. O caso das mulheres não teve andamento, mas o que houve foi uma repressão bem mais acentuada, que, por outro lado, também levou com essa acentuação a que emergissem vários grupos e se perdesse a esperança de que, pelas eleições, pela via eleitoral, pela via pacífica, seria possível derrubar o regime.
O dia 14 de maio foi um dia sem igual. Para muitos que participaram e que deixam as suas memórias de uma forma mais ou menos avulsa, foi um dia inolvidável de participação política. Foi uma coisa louca, ultrapassou todas as expectativas. Tanto o regime como nós, democratas, nunca pensamos que tivesse o êxito que teve. Foi deslumbrante. Nunca tinha visto, aliás, eu vivia na aldeia, mas mesmo aqui na cidade, nunca tinha visto uma multidão tão grande. Eu estava próximo do carro, fui quase esmagado por uma multidão que se queria chegar a ele. Viemos pendurados no carro, fazer os colégios todos até Carlos Alberto, pendurados no para-choques que acabámos por romper devido ao nosso peso, porque éramos para aí 7 ou 8 miúdos. Era uma multidão, eu nunca vi coisa assim. Era uma multidão espetacular. Então, quando o general saiu, eu fui içado. Eu não conseguia pousar os pés no chão, era tanta gente, tanta gente. Olha, visto à luz dois, em que uma campanha é feita com marketing, é feita com milhões, é feita com mercenários e é feita com isto tudo. Eu olho 50 anos atrás e não houve absolutamente nada disso. Olha, não tínhamos um tostão. Abrimos ali uma candidatura em Carlos Alberto, tínhamos um indivíduo extraordinário, que estava ali a receber o dinheiro como tesoureiro e eram bichas sucessivas a dar tostões para uma campanha eleitoral. E este era o dinheiro que tínhamos para a campanha eleitoral. Eram os tostões das pessoas que iam entrando ali. Não tínhamos meios nenhuns, era espontaneamente que andávamos nisto todos. E quer dizer, não tem relação, isto não tem relação nenhuma com o que se passa hoje.
Antes de mais, eu gostaria de salientar a presença da doutora Ida Delgado na sala, que é qualquer coisa que nos dá a todos nós um grande prazer. Agradecer também à senhora Presidente. E em meia dúzia de palavras, dizer-vos um pouco o que é este filme. Normalmente não se fala sobre o filme, mostra-se o filme e depois as pessoas comentarão. Mas este filme foi realmente feito em condições especiais. Trata-se, mais do que um filme de um realizador, é um filme coletivo. É um filme que reúne competências e capacidades de um leque muito diversificado de pessoas. Posso dizer-vos que eles filmaram, captaram o som, fizeram misturas de som, fizeram edição, fizeram motion graphics. Enfim, todas aquelas atividades que habitualmente são feitas profissionais foram feitas pelos nossos estudantes. E por isso, antes de mais, eu estou-lhes muito grato aos nossos estudantes. E para eles peço uma salva de palmas. Que está aqui nesta sala. Ele era um jovem e é o último resistente dessa época. Portanto, a homenagem tem que ser para ele também. Mais uma vez, palmas. Eu devo dizer que a cidade do Porto está de parabéns. Este é o melhor documentário que eu jamais vi sobre este tema. E tenho visto muito. Portanto, o meu coração também fica no Porto. A criatividade, a imaginação, a forma como intermearam as comemorações de uma forma tão interessante, a musicalidade, a maneira de ver completamente diferente do que tem sido até agora habitual, dou-vos a minha palavra de honra que lhes dava um prémio em ouro, se pudesse. O melhor documentário de sempre. E eu tenho uma coleção muito grande. E agora, só para terminar, uma palavra de agradecimento à Isabel Oneta, à Sra. Governadora Civil, ao Sr. Vereador Lino Ferreira, a todas as pessoas que colaboraram, ao realizador Fernando Campos, a Jorge Campos, peço desculpa, a Jorge, perdoa-me, e a todos os que colaboraram, cujos nomes vi ali na lista dos estudantes, as Andreias, as Vânias, essa nova geração. Os meus sinceros agradecimentos por esta magnífica prova de vitalidade da nossa... Nós sabemos trazer de novo a história presente, à época presente, e que estamos a viver um momento mundial em que percebemos que a história nunca será apagada. Um bem-aja do fundo do coração. Fazer este filme foi simultaneamente uma experiência muito gratificante e muito interessante. Mas também foi uma experiência muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. Muito fácil porque, em termos de rodagem, bastou seguir o calendário das comemorações do cinquentenário da visita do general Humberto Delgado ao Porto, quando das eleições para a Presidência da República em 1958. E muito complicado por uma razão também muito simples, é que um documentário não se faz assim. Um documentário exige um grande trabalho de pesquisa, de maturação, depois determinados cuidados na rodagem e por aí fora, e finalmente exige que haja um olhar particular, um olhar singular, uma interpretação daquilo que aconteceu. Ora, isso, nas condições em que o filme foi feito, simplesmente não era possível.
Em primeiro lugar, havia um conjunto muito diversificado de equipas no terreno. Eram equipas de imagem, equipas dos serviços de vídeo da Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo do Porto, IPP. Havia equipas também constituídas por estudantes, orientadas naturalmente por professores. Por exemplo, a música do filme, toda a música do filme foi gravada ao vivo e é uma música totalmente executada por estudantes da ESMAI, naturalmente com a colaboração de professores, nomeadamente do maestro António Saiote. Havia uma magnífica coleção de fotografias exposta na estação de São Bento e havia os comboios, por ali passavam os comboios de São Bento. E foi com estes elementos, basicamente, aos quais adicionamos depois a recolha de um conjunto de depoimentos, que foi possível construir uma narrativa relatando, justamente, contando aquilo que foi esse dia histórico da vinda do general Humberto Delgado ao Porto, a 14 de maio de 1958. Quisemos, basicamente, destacar esse momento histórico, a visita de Delgado ao Porto, numa data que, uma vez mais, fez do Porto a cidade baluarte da liberdade, e quisemos, naturalmente, mostrar a nossa cidade e mostrá-la como uma cidade que, ao longo da sua história, tem sido justamente a cidade invicta. A 14 de maio de 1958, dia da célebre visita de Humberto Delgado ao Porto, o Dom António Ferreira Gomes, bispo da Diocese, não estava na cidade. Sabemos que essa ausência não era inocente. Ele estava em Barcelona e, um mês depois das eleições, a 13 de julho, fez questão de explicar ao Presidente do Conselho as razões da sua ausência. Antes de mais,
ele queria uma demarcação da Igreja em relação ao Estado Novo. Considerava que a Igreja estava mal vista e que o caráter plebiscitário que tradicionalmente envolvia as eleições retiravam credibilidade ao ato, instituíam uma crise política e a Igreja precisava de sair dessa crise de cabeça erguida para poder assumir as suas responsabilidades no futuro. Essa carta é um verdadeiro manifesto relativamente às funções da Igreja, quer no campo social, quer no campo religioso. Do ponto de vista económico, do ponto de vista de política ultramarina, Dom António não quis questionar o António de Oliveira Salazar, mas questionava, portanto, a legitimidade política do regime e a filosofia em que entroncava. Evocava na carta o fascismo, evocava o corporativismo e evocava um cristianismo de catacumba ligado aos círculos católicos que ele repudiava e considerava que já não estavam adequados ao seu tempo. De uma forma genérica, podemos dizer que as grandes questões que o Dom António levantava eram fundamentalmente as questões da sociedade, as questões relativas à greve, que ele achava que era consentânea com a democracia, as questões da redistribuição salarial, que ele considerava que havia um excesso de intervenção do Estado, um paternalismo que retirava a arbitragem das soluções corporativas que preconizavam essa arbitragem, mas que no fundo não era realizada. E depois questionava-se sobre a miséria que graçava no país, em que o emprego verdadeiramente era subemprego e não respondia às necessidades de subsistência das famílias. Talvez seja importante salientar as 4 questões essenciais que o Dom António colocava ao Salazar para discutir posteriormente. E essas questões são as seguintes. Tem o Estado qualquer objeção a que a Igreja ensine livremente e por todos os meios, principalmente através das organizações e serviços da ação católica e da sua imprensa, a sua doutrina social? Segundo, tem o Estado qualquer objeção a que a Igreja autorize, aconselhe e estimule os católicos a que façam a sua formação cívica ou política de forma a tomarem plena consciência dos problemas da comunidade portuguesa na concreta conjuntura presente e estarem aptos a assumir as responsabilidades que lhes podem e devem caber como cidadãos católicos? Terceiro, tem o Estado qualquer objeção a que os católicos definam, publiquem e propaguem o seu programa ou programas politicamente situados, em concreto hic et nunc, o que evidentemente não pode ir sem o despertar de mutações ousadas e substanciais e do seu clima emocional? Quarto, tem o Estado qualquer objeção a que os católicos, se assim o entenderem e quando o entenderem, iniciem um mínimo de organização e ação políticas a fim de estarem aptos nas próximas eleições legislativas ou quando julgarem oportuno a concorrer ao sufrágio com programa definido e com os candidatos que preferirem? Estas questões eram as propostas que o Dom António apresentava, afinal, para dialogar com o António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho de Ministros. E fazia-o não pedindo benevolência para os católicos ou para a sua atividade. E diz esta frase que eu acho muito expressiva. Penso mesmo que se não forem os católicos capazes de aguentar o desfavor e a animosidade do poder, pouco podem merecer o respeito e a liberdade. Apenas sugiro e peço, mas isso com toda a nitidez e firmeza, o respeito, a liberdade e a não discriminação devidos ao cidadão honesto em qualquer sociedade civil. E sublinhava depois
que fazia este apelo apenas em nome individual, não integrando nesse apelo a Igreja, assumindo, portanto, a sua exclusiva responsabilidade. Claro que esta carta foi dada a conhecer a várias pessoas, tornou-se pública, circulou, ganhou foros de escândalo e o diálogo com o Salazar ficou-se por aqui. O Dom António, entretanto, voltou de novo para a Espanha e já não pôde entrar de novo, uma vez que a PIDE impediu o seu regresso. Passou nesse exílio espanhol cerca de 10 anos, só voltando em 1969, já com Marcelo Caetano e após um movimento de católicos liberais do Porto que se organizaram e pediram ao novo chefe do governo autorização para que o bispo pudesse voltar à sua diocese e assumir as rédeas do poder religioso, deixando de lado o administrador apostólico que durante este tempo foi nomeado pela Igreja, em combinação com o Estado Novo, para orientar a Igreja no Porto, que afinal, dada a ousadia do seu pastor, perdeu exatamente essa possibilidade de orientação no sentido mais liberal e democrático que o Dom António preconizava. O ensino das artes tem uma especificidade muito própria e muito antiga, que é o aprende-se fazendo. E aprender fazendo nas artes implica que estabelecer um diálogo com quem recepciona aquilo que se produz, ou seja, da experiência, da vivência de uma relação com o público, com aquilo que se passa fora dos muros da escola. Não pecamos mais para a tua via! Ó, Judeu, direis à toa que sejas uma boa pessoa. Daí a escola, ao longo destes anos, porque é uma escola relativamente jovem, não é? Ter sempre procurado manter um diálogo com aquilo que acontece fora dela, seja em termos da participação dos alunos de música, que através quer das grandes formações da orquestra, dos agrupamentos de música de câmara, que procuramos intervir em espaços públicos em colaboração com outras estruturas que têm atividade cultural na cidade. Seja através das célebres jams de terça-feira do curso de jazz, né? Porque a música de jazz aprende tocando no confronto com o público e partilhando, criar essa música improvisada juntos. E juntos não é só os músicos juntos, é com os espectadores à frente, com gente que ouve e que escuta e que reage à música que eles vão fazendo. Seja através das apresentações públicas, dos espetáculos de teatro. Seja através da atividade do Helena Serra Costa, que é uma sala de teatro que tem estado aberta à cidade e tudo aquilo que vem de fora, que é importante que também isso e essas experiências venham para dentro da escola, seja através da atividade do curso de Tecnologia de Comunicação Audiovisual e agora do novo curso de Multimédia, que tem-se envolvido em diversos projetos virados para o exterior, procurando um diálogo com outras entidades que nos solicitam, e daí este projeto em torno da celebração da chegada do general Alberto Delgado ao Porto. Esta colaboração foi extremamente interessante porque permitiu exatamente construir essa ponte entre algo que está aqui fechado e que se aprende aqui dentro e de repente o sair para a rua, procurar os outros, procurar uma reação do público e da cidade na vivência que faz dessas memórias. Isso foi uma experiência para mim que assistiu, de
perto, de alguma maneira de perto, é isso extremamente interessante. Eu acho que esse é o caminho, porque é só assim que o ensino artístico pode existir e pode afirmar esse espaço, de trazer o que acontece fora, para dentro dos muros da escola, e a escola ser também capaz de sair daquelas quatro paredes em que as pessoas vão adquirindo algumas competências e algumas capacidades de fazer e depois precisam dar o salto, de irem se confrontar e dar à procura dos outros. Parece-me que isso é aquilo que faz a grande diferença em relação ao ensino artístico, e a escola tem que prosseguir, sem dúvida, este caminho. A passagem de Humberto Delgado no Porto, que representou o fim do regime de Salazar, nunca tinha sido assinalada no Porto, nunca tinha sido festejada, e o Porto merecia esta homenagem, tal como Humberto Delgado merecia esta homenagem ao Porto. Eu creio que é uma dupla homenagem nesta iniciativa. Uma homenagem ao general Humberto Delgado e uma homenagem ao Porto, que lhe deu a maior manifestação de sempre e o marco do fim do regime de Salazar. E, portanto, não podíamos deixar passar os 50 anos da passagem de Humberto Delgado no Porto de forma simples. Portanto, tínhamos que festejar e bem, e deixar um marco na cidade, como efetivamente ficou com a estátua na Praça Carlos Alberto. Há também uma outra razão, essa de ordem mais afetiva, que tem a ver, e que eu, como governadora civil, também não poderia aliar-me desse facto, que tem a ver com a situação de o meu pai, Fernando Neto, depois do exílio dele em Paris e regressando a Portugal no 25 de Abril, ter tido a missão por parte do Dr. Mário Soares, a missão de descobrir quem mandou matar Humberto Delgado. E eu creio que devemos lembrar Humberto Delgado, mas também devemos ajudar a reescrever a história e tentar escrever, definir, dizer ao povo quem mandou matar Humberto Delgado. E eu creio que devemos isso à memória dele e devemos isso ao povo português. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sra. Governadora Civil do Porto, Sra. Presidente da Fundação Humberto Delgado, Sr. Coelho dos Santos, Srs. convidados, minhas senhoras e meus senhores. Escreveu John Kennedy que a grandeza de um homem está na relação direta com a evidência da sua força moral. É justamente por causa da grandeza de alma e força moral de Humberto Delgado que hoje estamos aqui a assinalar os 50 anos da sua campanha presidencial na cidade do Porto. Evocamos, antes de mais, a grandeza de um homem cujo percurso de vida doou ao país uma visão dinâmica da sociedade, marcada por uma invulgar abertura de espírito e de lucidez perspectiva que lhe permitiram, com tranquilidade e firmeza, oferecer a Portugal o melhor das suas capacidades e do seu saber. Evocamos, igualmente, a grandeza de um homem que, na hora certa, foi capaz de assumir o confronto, liderar a iniciativa e carregar sobre os ombros os riscos de um desafio que o regime considerava intolerável e que fez tremer os centros do poder, onde ecoaram as palavras de ordem do general: é tempo de saírem. Evocamos a força moral de um homem que, quer enquanto militar distinto, quer enquanto diplomata arguto, sempre soube manter a dignidade de um estadista em todas as missões que lhe foram confiadas pelo próprio regime, sem que daí decorresse a rendição das suas convicções ou a cedência a qualquer tipo de benesse. Evocamos a força moral de um homem que aqui mesmo, no arranque da sua campanha presidencial e perante uma impressionante multidão de mais de 200 mil pessoas, fez questão de afirmar que não se apresentava como homem providencial, candidato a Führer, mas, como disse, como soldado e cidadão que se sente honrado com a confiança que lhe concedem. O destino dos povos é feito pelo contributo de homens e mulheres que são capazes, em momentos decisivos da história, de assumirem o papel de intérpretes da vontade coletiva e chamar a si a responsabilidade do bem comum e do sentido do dever. Como considera o investigador e politicólogo Alberto Merlucci, os primeiros a revoltar-se não são os grupos mais oprimidos e desunidos, mas os que experimentam uma contradição intolerável entre a identidade coletiva existente e as novas relações sociais impostas pela mudança.
Foi justamente este sentimento e percepção que o general Humberto Delgado soube interpretar como verdadeiro líder que era, quando há precisamente 50 anos, aqui protagonizou a sua gloriosa, ainda que infrutífera, caminhada de candidato presidencial. O Porto, este povo que a história ao longo de séculos ensinou a ter razão antes do tempo, respondeu ao apelo do corajoso general o seu entusiasmo de sempre. E saiu à rua em massa, escrevendo mais uma página da sua história, para desassombradamente e sem medos, dizer de forma clara ao poder constituído que não desejava mais prosseguir naquele caminho, apoiando por isso uma mudança de rumo que abrisse portas à restituição das liberdades e da democracia. O Porto, este povo que a história ao longo de séculos ensinou a amar a liberdade e a opor-se a todas as formas de manipulação e escravidão, levantando a sua voz ou as armas em resposta ao apelo dos líderes em que se revê, soube uma vez mais marcar o ritmo do tempo e proclamar bem alto: basta, este é o tempo da mudança. O Porto, este povo que a história, desde os tempos de Vímara Pérez, ensinou a ser independente e senhor do seu destino, que chancelou a fundação da nacionalidade, que aclamou o patriotismo de D. João I, que abraçou o projeto de expansão do infante Dom Henrique, que se opôs às invasões francesas, que abraçou o liberalismo de D. Pedro, que impulsionou os movimentos republicanos. Foi este povo, este mesmo povo, que há 50 anos acreditou e se empenhou no projeto de esperança que Humberto Delgado lhe veio aqui apresentar. Projeto que era um sonho, como reconhecia o próprio candidato da mudança, ao salientar na sua corajosa declaração de candidatura as difíceis circunstâncias em que disputava a presidência, nomeadamente pela ausência da necessária liberdade e democraticidade das eleições. Ontem, como hoje, em diferentes circunstâncias, o Porto continua a dar provas da sua maturidade cívica e política. Os tempos são outros e os abusos que alguns teimam em cometer ao abrigo da inalienável liberdade de imprensa e de expressão poderão dar asa a uma leitura perversa do verdadeiro sentir das gentes do Porto. Mas não podemos confundir os abusos com o sentir mais profundo e genuíno das gentes desta cidade, que hoje, como sempre, sem calculismos nem hipocrisias, continua a honrar a sua história e com elevado sentido de justiça, continua a nunca se coibir de sempre dizer o que pensa e o que quer. E falo sempre distinguindo claramente entre a verdade e a mentira, entre a demagogia e a realidade, entre a seriedade e o oportunismo, entre a segurança e a aventura. Foi este Porto que o general Humberto Delgado aqui encontrou e identificou. Foi este povo que lhe mereceu o agradecimento e o grito de alma que serve de mote a esta nossa evocação. O meu coração ficará no Porto. Na minha qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Porto, orgulho-me daqui deixar-nos hoje alguns marcos relevantes a assinalar o eco de liberdade que aqui foi ouvido há exatamente meio século. Na inauguração de uma exposição evocativa da chegada à Estação de São Bento, no lançamento do livro de Federico Delgado Rosa, Humberto Delgado, biografia do General Sem Medo, e na inauguração desta estátua do General Humberto Delgado, da autoria do nosso escultor José Rodrigues. A todos quantos contribuíram para assinalar dignamente esta jornada, deixo em nome da cidade e de mim próprio o justo agradecimento. Muito obrigado. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhora Governadora Civil do Porto, Doutora Iva Delgado, Doutor Coelho dos Santos, caras amigas e caros amigos. Tenho todo o gosto em associar-me, em nome do Governo, a esta memorável sessão e gostaria de felicitar o Governo Civil e a Câmara Municipal por esta oportuníssima iniciativa. Gostaria também de agradecer, visto que esse agradecimento é devido e deve ser feito publicamente, à doutora Iva Delgado e à Fundação Humberto Delgado por tudo que têm feito em memória desse grande general sem medo e do seu ideal democrático, e gostaria também de felicitar o escultor José Rodrigues por mais esta obra com que embeleza e enriquece o património da cidade do Porto e do país. Breves palavras apenas para marcar as 4 celebrações que aqui fazemos. Em primeiro lugar, a celebração da memória de Humberto Delgado.
do general sem medo, desse que ousou levantar a sua voz e com o seu gesto desafiar a ditadura. Em segundo lugar, a celebração da cidadania dessas centenas de milhares de portuenses que desafiaram a ditadura e que disseram de forma muito clara: nós não queremos mais tirania, nós queremos a liberdade. Em terceiro lugar, celebração da democracia. Humberto Delgado é um dos pais do 25 de Abril, é um dos pais da democracia portuguesa, tal como ela hoje existe. Isto é aquele que preza, acima de tudo, a liberdade que consente e tolera todos os abusos, porque nós preferimos sempre a liberdade. É a figura que simboliza também o ideal da democracia parlamentar, da democracia na qual as pessoas escolhem livremente quem querem que as represente, quem querem que as governe. E, finalmente, a celebração do Porto. A celebração do Porto, pátria, cidade de liberdade, cidade liberal por excelência. Essa cidade a que hoje também não faltou a sua característica chuva. Chuva miudinha, mas essa chuva que, como dizia outra grande figura do Porto, o poeta Eugênio de Andrade, morde o chão, lava as consciências, torna as almas mais livres. Humberto Delgado disse, quando saiu daqui: o meu coração ficará no Porto. Não foi o primeiro que disse. Outros homens livres disseram, deixaram o coração física ou simbolicamente na cidade do Porto. E fizeram-no também porque a cidade do Porto guarda os homens livres no seu coração, no âmago do seu coração. Muito obrigado.